Quer cuidar do meu filho? A pergunta de Bernardo saiu carregada de desespero enquanto segurava o pequeno Isaac nos braços. Mariana parou de limpar e olhou para ele sem entender o que aquilo realmente significava. O menino chorava sem parar e naquele momento algo estava prestes a mudar para sempre. Mariana sentiu as pernas tremerem quando percebeu que aquela pergunta não era brincadeira e o silêncio pesou entre eles enquanto Isaac chorava baixinho nos braços de Bernardo, que a olhava com uma urgência assustadora. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque aquilo era absurdo demais para processar. E foi quando ele levantou a mão, pedindo que ela esperasse antes de falar. Eu sei que parece loucura, mas preciso que você me escute até o fim antes de dizer não, ele disse enquanto ajeitava Isaac no colo e o menino agarrava o paletó dele com força. Mariana ficou parada sem saber o que fazer e apenas balançou a cabeça concordando, porque sua mente ainda tentava entender o que estava acontecendo ali no meio daquela estrada vazia. Bernardo respirou fundo e começou a explicar que há 3 meses sua vida tinha desmoronado quando Vitória faleceu em um acidente na rodovia e desde então ele não conseguia mais controlar nada. O trabalho exigia que ele viajasse constantemente e Isaac não parava de chorar dia e noite e nenhuma babá que ele contratava conseguia ficar mais de uma semana porque o menino recusava todas elas. Todas desistiram. Simplesmente foram embora dizendo que não aguentavam mais. Ele continuou, enquanto passava a mão no cabelo bagunçado, e Isaac soluçava contra o peito dele. Mariana olhou para o rosto de Bernardo e viu as olheiras fundas que marcavam a pele dele, e percebeu que aquele homem estava no limite de tudo que conseguia suportar. Ela não entendia o que isso tinha a ver com ela, porque era apenas a faxineira que tinha começado a trabalhar na casa dele há 2 semanas atrás, quando precisou de emprego depois que o pai dela se foi e deixou ela e a mãe sem nada. Mas então Bernardo disse que nos últimos dias tinha reparado algo que ninguém mais tinha conseguido fazer, e que sempre que ela passava perto de Isaac, o menino parava de chorar e ficava olhando para ela com atenção. Na semana passada você estava limpando a sala e Isaac engatinhou até você e agarrou seu vestido. Ele ficou ali sentado olhando para cima e pela primeira vez em meses eu vi meu filho em paz. Ele disse e a voz dele tremeu. Mariana lembrou daquela cena porque era verdade que tinha acontecido e ela tinha ficado sem saber o que fazer. Então apenas se abaixou e passou a mão no cabelo do menino que tinha sorrido para ela de um jeito tão puro. Bernardo continuou falando e disse que tinha observado aquilo de longe e percebido que havia algo diferente na forma como Isaac reagia a ela e que desde então não conseguia parar de pensar que talvez ela fosse a única pessoa que poderia ajudá-lo a não perder o filho. Mariana olhou para Isaac e viu que ele tinha parado de chorar e estava apenas olhando para ela com aqueles olhos azuis grandes cheios de lágrimas e sentiu algo apertar no peito. Bernardo então disse que não estava pedindo apenas para ela cuidar de Isaac como babá, mas que estava oferecendo algo muito maior e que ele precisava de alguém que fizesse parte da família de verdade aos olhos de todos. Ela sentiu a boca ficar seca quando entendeu aonde aquela conversa estava indo e deu um passo para trás sem perceber. Eu não estou pedindo nada além do que você estiver disposta a dar. Não há expectativas além de cuidar do Isaac e manter a casa. Mas para que isso funcione aos olhos da minha família, você precisa aceitar se tornar minha esposa no papel, ele disse, e as palavras ficaram suspensas no ar. Mariana sentiu a cabeça girar, porque aquilo não fazia sentido nenhum, e ela mal conhecia aquele homem, e agora ele estava pedindo para ela casar com ele como se fosse algo simples de fazer. Você está falando sério? Ela conseguiu perguntar, e a voz dela saiu fina e trêmula. Bernardo olhou nos olhos dela sem desviar, e respondeu que nunca tinha falado tão sério na vida toda.
Ele explicou que a família dele estava pressionando para que ele arrumasse alguém que cuidasse de Isaac de forma permanente e que os pais dele estavam ameaçando entrar na justiça para pedir a guarda, alegando que ele não tinha condições de criar o menino sozinho enquanto tocava os negócios da empresa. Se ele não mostrasse que tinha uma estrutura familiar sólida até a audiência que estava marcada para daqui a 2 semanas, ele perderia o filho para sempre. A audiência é daqui a 2 semanas. Se eu não conseguir provar que tenho estrutura até lá, eu perco ele, Mariana. Eu perco meu filho, ele disse, e a voz dele saiu quebrada de um jeito que fez o coração dela apertar. Mariana sentiu o peito pesar com aquela informação, porque mesmo sem conhecer Bernardo direito, ela conseguia ver o desespero dele e não conseguia imaginar tirarem uma criança tão pequena dos braços do próprio pai, que claramente o amava. Ele continuou dizendo que não esperava que ela se apaixonasse por ele ou que aquilo virasse um casamento de verdade no sentido romântico, e que entendia perfeitamente que era um pedido absurdo fazer para alguém que ele mal conhecia, mas que estava disposto a oferecer tudo que ela precisasse em troca daquela ajuda. Você teria um salário muito maior do que ganha agora. Teria um quarto só seu com privacidade total. Eu pagaria qualquer curso que você quisesse fazer e garantiria segurança financeira não só enquanto estiver lá, mas para o futuro também. Ele explicou rapidamente. Mariana escutava tudo aquilo e sentia que estava dentro de um sonho estranho, porque essas coisas não aconteciam com meninas simples do interior que passavam a vida limpando casas para sobreviver. Mas ali estava Bernardo com Isaac nos braços, oferecendo uma vida que ela nunca imaginou ter. E a única coisa que ele pedia em troca era que ela cuidasse de um menino que já tinha mexido com algo dentro dela sem nem tentar. Você teria liberdade, não seria minha prisioneira. Seria apenas alguém que está me ajudando a não perder a única coisa que me resta nesse mundo, ele disse com a voz carregada de emoção. Ela olhou para Isaac de novo, e o menino esticou os bracinhos na direção dela com um choramingo baixinho. E Mariana sentiu os olhos arderem, porque não conseguia ignorar aquele pedido silencioso. Ela pensou na mãe doente que precisava de remédios caros, que ela não conseguia comprar com o salário de faxineira, e nas contas atrasadas que se acumulavam todos os meses e em todas as noites que tinha ido dormir com fome, porque precisava guardar dinheiro para coisas mais urgentes. E pensou em Isaac, naquele menino pequeno que tinha perdido a mãe, e que estava agarrado no pai desesperado, tentando encontrar algum tipo de conforto em um mundo que tinha se tornado frio demais para ele. Isaac fez um barulhinho baixinho e esticou os braços ainda mais na direção dela, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. E Mariana não conseguiu resistir e se aproximou, estendendo as mãos. Bernardo entregou o menino com cuidado, e ela sentiu o peso quente dele contra o peito, e os dedinhos agarraram o vestido dela com força. E quando olhou para baixo, viu que Isaac tinha encostado a cabeça no ombro dela e fechado os olhos, como se finalmente tivesse encontrado o lugar mais seguro do mundo. Bernardo ficou olhando aquela cena e ela viu que ele também estava chorando em silêncio enquanto observava o filho finalmente em paz, depois de tanto tempo sofrendo. Mariana balançou Isaac de leve e sentiu o coração apertar, porque sabia naquele momento que não conseguiria dizer não e deixar aquele menino para trás, sabendo que ele precisava dela de alguma forma inexplicável. Ela olhou para Bernardo e viu toda a vulnerabilidade dele estampada no rosto cansado, e percebeu que aquele homem que todos achavam tão poderoso estava completamente perdido, sem saber mais o que fazer para proteger o próprio filho. Se eu aceitar, como é que isso vai funcionar? As pessoas vão acreditar que a gente casou assim do nada, sem nem se conhecer direito? Ela perguntou baixinho, tentando não acordar Isaac, que tinha adormecido contra ela. Bernardo limpou o rosto rapidamente com a manga do paletó e disse que já tinha pensado nisso com cuidado e que poderiam contar para as pessoas que tinham se conhecido há alguns meses atrás, em uma ocasião social,
e mantiveram o relacionamento em segredo, porque ele ainda estava de luto pela vitória, e agora, com a pressão da família, tinham decidido oficializar tudo. Mariana balançou a cabeça devagar, processando aquela informação e pensando em como seria estranho mentir para todo mundo sobre algo tão importante, mas ao mesmo tempo entendia que não havia outra forma de fazer aquilo funcionar de verdade. E sua família? Eles vão aceitar isso assim, sem questionar nada? Ela perguntou com dúvida na voz. Bernardo hesitou por um momento antes de responder que a família dele provavelmente faria perguntas e tentaria investigar, mas que se eles se mantivessem firmes na história e agissem de forma natural, as pessoas acabariam aceitando porque não teriam como provar o contrário. Mariana olhou para baixo e viu que Isaac tinha adormecido completamente contra o peito dela, e a respiração dele saía calma e regular, e sentiu uma onda de proteção tão forte que quase a fez cambalear. Eu sei que estou pedindo demais. Eu sei que é egoísta da minha parte colocar você nessa posição, mas eu não tenho mais ninguém para recorrer. Eu tentei tudo e nada funcionou. Bernardo sussurrou com a voz quebrada. Mariana deixou as lágrimas caírem enquanto continuava balançando Isaac e pensava em todas as consequências que aquela decisão traria para a vida dela e como tudo mudaria a partir daquele momento. Pensou em viver naquela mansão enorme, fingindo ser esposa de alguém que mal conhecia, e em acordar todos os dias representando um papel na frente de todo mundo e em lidar com a família dele que provavelmente a trataria com desprezo. Mas pensou também em poder dar os remédios para a mãe e não ter que se preocupar mais com dinheiro e poder estudar e talvez construir um futuro melhor do que achava possível antes. E pensou em Isaac, em poder cuidar dele todos os dias e vê-lo crescer e fazer parte da vida dele de uma forma que nunca imaginou. Eu vou fazer isso, mas tem algumas coisas que a gente precisa deixar muito claro antes de qualquer coisa. Ela disse finalmente, e viu o alívio inundar o rosto de Bernardo tão rápido que ele precisou apoiar a mão no carro para não cambalear de emoção. Ele assentiu vigorosamente, dizendo que ela podia colocar qualquer condição que quisesse, que ele aceitaria tudo sem questionar nada. Mariana ajeitou Isaac nos braços com cuidado e começou a falar com voz firme, dizendo que queria um quarto separado onde ela pudesse ter privacidade total e que ele não poderia entrar lá sem permissão dela em hipótese alguma. Disse que queria acesso a dinheiro suficiente para cuidar da mãe dela e pagar todas as contas atrasadas que tinha deixado para trás quando veio trabalhar na cidade. Disse que queria poder sair de casa quando precisasse, sem ter que dar explicações detalhadas sobre cada passo que desse, e que se em algum momento aquilo não estivesse funcionando, ela teria o direito de ir embora sem ser impedida por ninguém. E eu quero que você prometa que vai respeitar meus limites. Isso é um acordo de papel, mas eu não vou ser tratada como alguém que você comprou, entende? Ela completou, olhando firme nos olhos dele. Bernardo concordou com tudo sem hesitar nem um segundo e disse que respeitaria cada palavra que ela tinha falado e que nunca forçaria nada além do que eles tinham combinado ali naquela estrada. Ele estendeu a mão na direção dela e disse que teriam um contrato escrito com tudo isso, documentado, para que ela se sentisse segura e protegida em todos os sentidos. E Mariana olhou para a mão dele por um longo momento, antes de apertar com a mão livre, enquanto segurava Isaac com a outra. Então está decidido, a gente faz isso, ela disse, e sentiu o peso daquelas palavras caírem sobre ela como algo irreversível. Bernardo soltou um suspiro longo que parecia segurar há horas, e passou a mão no rosto, tentando se recompor e recuperar um pouco da compostura que tinha perdido completamente. Isaac se mexeu nos braços dela e abriu os olhos devagar, e olhou para Mariana com aquela expressão calma que ela já tinha visto antes, e ela não conseguiu evitar sorrir para ele, apesar de toda a loucura. O menino esticou a mãozinha e tocou o rosto dela com curiosidade infantil, e ela sentiu algo se partir e se reconstruir dentro do peito ao mesmo tempo.
Bernardo abriu a porta traseira do carro e fez um gesto para que ela entrasse com cuidado. E Mariana hesitou por apenas um segundo, antes de se sentar no banco de trás, com Isaac ainda no colo dela, completamente adormecido. Ele fechou a porta com cuidado, para não fazer barulho, e deu a volta para entrar no lado do motorista. E quando ligou o motor, o barulho pareceu alto demais, naquele silêncio pesado que tinha se instalado entre eles. Mariana olhou pela janela para aquela estrada vazia, onde tudo tinha mudado em questão de minutos, e pensou em como a vida podia virar de cabeça para baixo quando a gente menos esperava. Bernardo começou a dirigir devagar, e ninguém falou nada durante os primeiros quilômetros, porque não havia mais nada a dizer naquele momento que já tinha sido dito. Isaac continuava dormindo encostado nela, e Mariana passava a mão no cabelo dele de leve, enquanto tentava processar tudo que tinha acabado de acontecer e todas as mudanças que viriam. Ela tinha acabado de aceitar se casar com um completo estranho por um menino que mal conhecia e por uma vida que parecia boa demais para ser verdade, e agora não havia mais volta. Pensou se tinha enlouquecido completamente ou se estava fazendo a única coisa sensata que poderia fazer naquela situação impossível que tinha caído no colo dela. Obrigado, de verdade. Você não faz ideia do que isso significa para mim. Bernardo disse baixinho, quebrando o silêncio, e a voz dele saiu carregada de gratidão. Mariana apenas assentiu porque não sabia o que responder e voltou a olhar pela janela enquanto a paisagem passava rápido. Eles continuaram em silêncio até chegarem na entrada da cidade e então Bernardo disse que precisariam fazer tudo muito rápido porque não tinham tempo a perder com a audiência se aproximando. Falou que no dia seguinte iriam até o cartório para dar entrada nos papéis do casamento e que em uma semana estariam oficialmente casados perante a lei. Mariana sentiu o estômago revirar com aquela informação, mas manteve a expressão calma porque já tinha tomado a decisão e não adiantava mais voltar atrás agora. Quando chegaram na mansão, o sol já tinha se posto completamente, e a casa estava toda iluminada, parecendo ainda maior e mais imponente do que Mariana lembrava das 2 semanas que tinha trabalhado lá. Bernardo estacionou na frente da entrada principal e saiu rapidamente para abrir a porta dela, e quando ela desceu do carro com Isaac, ainda dormindo nos braços, sentiu as pernas bambas de nervosismo. Ele a guiou para dentro, e a casa estava em silêncio absoluto, e Mariana percebeu que não havia mais nenhuma funcionária ali, porque todas já tinham ido embora há horas. Bernardo mostrou o caminho até o quarto que seria dela dali em diante, e quando abriu a porta, Mariana viu que era um cômodo enorme, com uma cama king size e móveis de madeira escura e janelas grandes que davam para o jardim iluminado. Você pode mudar o que quiser aqui, decorar do jeito que preferir. Isso é seu agora, ele disse enquanto acendia a luz suave do abajur. Mariana entrou devagar, olhando tudo ao redor e tentando acreditar que aquele lugar seria dela de verdade, mesmo que fosse apenas temporário. Isaac se mexeu nos braços dela e começou a choramingar, acordando aos poucos. E Bernardo se aproximou, estendendo os braços para pegar o filho, mas o menino agarrou o vestido de Mariana com força e começou a chorar mais alto, recusando o pai. Deixa eu colocar ele para dormir, ela disse sem pensar muito, porque não queria ver Isaac chorando daquele jeito. Bernardo pareceu surpreso, mas concordou e mostrou o caminho até o quarto de Isaac, que ficava logo ao lado do dela, separado apenas por uma porta. Quando entraram, Mariana viu que era um quarto infantil completo, com berço e brinquedos espalhados e desenhos coloridos nas paredes que Vitória provavelmente tinha escolhido antes de partir. Ela se aproximou do berço e tentou colocar Isaac lá, mas o menino começou a chorar desesperado e se agarrou nela com mais força ainda. Mariana sentiu o coração apertar e, sem pensar muito, começou a cantarolar baixinho uma música que a mãe dela costumava cantar quando ela era pequena e tinha medo da noite.
Isaac foi se acalmando aos poucos e encostou a cabeça no ombro dela de novo, e em alguns minutos estava dormindo profundamente de novo. Bernardo estava encostado na porta observando tudo em silêncio, e quando ela finalmente conseguiu colocar Isaac no berço, sem acordá-lo, ele soltou um suspiro de alívio profundo. Eles saíram do quarto com cuidado, e ele fechou a porta devagar, deixando apenas uma fresta aberta e a luzinha do abajur acesa para o menino não acordar com medo no escuro. No corredor eles ficaram parados, sem saber o que fazer ou dizer, porque aquela situação toda era estranha demais. Vou deixar você descansar. Sei que foi um dia longo demais, Bernardo disse finalmente, quebrando o silêncio constrangedor. Mariana concordou e voltou para o quarto que agora seria dela. E quando fechou a porta, sentiu as pernas falharem e teve que se sentar na cama para não cair. Ela olhou ao redor, para aquele lugar enorme e luxuoso, que parecia de outro mundo completamente diferente de tudo que ela conhecia, e pensou em como há apenas algumas horas ela era só a faxineira, e agora estava ali prestes a se tornar a esposa do patrão no papel. Pensou na mãe e em como ela reagiria quando soubesse de tudo, e pensou em todas as mentiras que teria que contar dali em diante. Mariana se levantou e foi até a janela e olhou para o jardim escuro lá fora e viu seu reflexo no vidro, e mal reconheceu a pessoa que olhava de volta porque tudo tinha mudado rápido demais. Deitou na cama, sem nem tirar as roupas porque estava cansada demais, física e emocionalmente, e em poucos minutos estava dormindo mesmo, com a mente ainda girando com tudo que tinha acontecido naquele dia impossível. Na manhã seguinte, acordou com uma batida insistente na porta e levou alguns segundos para lembrar onde estava e o que tinha acontecido no dia anterior. Bernardo estava do outro lado perguntando se ela podia ajudar com Isaac, que tinha acordado chorando sem parar e não se acalmava de jeito nenhum. Mariana se levantou rápido, ainda meio zonza de sono, e foi até o quarto do menino, e quando entrou, viu que ele estava no berço, com o rosto vermelho de tanto chorar e os braços estendidos na direção dela. Assim que Isaac a viu, seus olhos se iluminaram, e ela o pegou no colo, e ele se acalmou quase instantaneamente, encostando a cabeça nela, como sempre fazia. Bernardo estava parado ali, observando tudo com uma expressão de espanto e alívio, misturados porque não conseguia entender como ela fazia aquilo parecer tão fácil. Como você faz isso? Eu tentei de tudo, e ele só chorava mais. Ele perguntou, balançando a cabeça sem entender. Mariana não sabia a resposta, então apenas deu de ombros e continuou balançando Isaac, que já tinha parado de chorar completamente e agora apenas olhava para ela com aqueles olhos azuis curiosos. Bernardo disse que precisavam sair em 1 hora para ir ao cartório dar entrada nos documentos, e Mariana concordou ainda, segurando Isaac, que se recusava a sair do colo dela. Ela levou o menino junto com ela para o quarto, enquanto se arrumava e trocava de roupa, e Isaac ficou sentado na cama, olhando para ela com atenção e fazendo barulhinhos baixinhos que pareciam quase uma conversa. Quando desceram, Bernardo já estava esperando na sala, vestido com um terno cinza e gravata, e ele tinha um ar mais descansado do que no dia anterior, porque finalmente tinha conseguido dormir algumas horas seguidas. Eles saíram juntos, e durante o caminho até o cartório, Mariana segurou Isaac no colo e olhou pela janela, tentando não pensar muito no que estava prestes a fazer, porque se pensasse muito, provavelmente desistiria de tudo. Quando chegaram lá, Bernardo explicou rapidamente para a atendente que precisavam dar entrada nos documentos de casamento, e a mulher olhou para eles com curiosidade mal disfarçada, mas não fez perguntas invasivas. Preencheram vários papéis e assinaram diversos documentos, e em menos de 1 hora tudo estava encaminhado oficialmente. A cerimônia seria em exatamente 1 semana, e depois disso estariam casados perante a lei. Quando saíram do cartório, Mariana sentiu um peso estranho no peito, porque aquilo tinha se tornado muito mais real, muito mais rápido do que ela esperava ou estava preparada.
Bernardo percebeu a expressão dela e perguntou se ela estava bem, e ela mentiu, dizendo que sim, porque não queria demonstrar fraqueza agora. Ele disse que precisavam ir até algumas lojas, comprar roupas adequadas para ela, porque a família dele viria visitá-los nos próximos dias, e ela precisava parecer a esposa de um empresário bem-sucedido. Mariana sentiu uma pontada de irritação com aquilo, mas engoliu o orgulho e concordou, porque sabia que aquilo fazia parte do acordo que tinham feito. Passaram a tarde toda em lojas caras do centro da cidade, onde vendedoras simpáticas e atenciosas mostravam vestidos elegantes e sapatos de salto, e acessórios que custavam mais do que Mariana ganhava em um mês inteiro como faxineira. Ela experimentou várias roupas e Bernardo aprovava ou desaprovava, com acenos de cabeça silenciosos, e no final saíram de lá com várias sacolas cheias de compras. Isaac tinha ficado comportado o tempo todo e dormido boa parte do passeio cansativo, e Mariana percebeu que ele realmente ficava mais calmo e tranquilo quando estava perto dela por algum motivo que ela não conseguia explicar. Quando voltaram para casa, já estava escurecendo e Mariana estava exausta de tudo que tinha acontecido nos últimos 2 dias, que pareciam ter durado uma semana inteira. Bernardo disse que ia preparar o jantar, e ela ficou surpresa porque não esperava que um homem como ele soubesse cozinhar. Mas quando foram para a cozinha, ele começou a preparar uma massa, e ela viu que ele realmente sabia o que estava fazendo ali. Eles comeram em silêncio na mesa grande da cozinha, com Isaac sentado em uma cadeirinha entre eles. E pela primeira vez, Mariana sentiu algo quase normal naquela situação toda estranha que tinha se metido. Depois do jantar, ela deu banho em Isaac com cuidado e colocou ele para dormir, e dessa vez o menino não chorou nenhuma vez e dormiu tranquilo assim que encostou a cabeça no travesseiro macio. Mariana voltou para o próprio quarto e tomou um banho longo, tentando relaxar os músculos tensos. E quando saiu, se olhou no espelho e viu os olhos cansados e a expressão confusa de alguém que não sabia mais muito bem quem era. Deitou na cama enorme e pegou o celular para ligar para a mãe, mas desistiu porque não sabia o que dizer ainda sobre tudo o que estava acontecendo e decidiu que contaria apenas quando estivesse mais preparada para as perguntas. Os dias seguintes passaram em uma rotina estranha, onde Mariana cuidava de Isaac durante o dia inteiro, enquanto Bernardo trabalhava no escritório dele, fechado em reuniões e ligações importantes. E à noite eles jantavam juntos e conversavam pouco antes de cada um ir para o próprio quarto separado. Isaac se apegou ainda mais a ela com o passar dos dias e começou a chorar sempre que ela saía do campo de visão dele, nem que fosse por alguns minutos. E Mariana percebeu que estava se apegando ao menino também, de uma forma que não tinha previsto quando aceitou aquilo tudo. Ele era uma criança doce e curiosa, e sempre que sorria para ela, Mariana sentia algo derreter dentro do peito e esquecia por alguns momentos de toda a loucura daquela situação impossível. No dia antes do casamento, a família de Bernardo apareceu sem avisar antes, e Mariana estava na sala brincando com Isaac no chão quando a campainha tocou alto. Bernardo atendeu a porta e entrou uma mulher elegante de cabelos grisalhos, perfeitamente penteados, e um homem alto de terno escuro que olharam para Mariana com desconfiança imediata e mal disfarçada. Bernardo apresentou os pais dele formalmente e Mariana cumprimentou com educação, mas viu o jeito que eles a olhavam de cima a baixo, avaliando cada detalhe da roupa dela e do jeito que ela segurava Isaac. "E como vocês se conheceram mesmo?" A mãe de Bernardo perguntou com um tom que deixava claro que não acreditava muito na história. Bernardo contou a versão que tinham combinado sobre terem se conhecido há alguns meses em um evento social e mantido o relacionamento discreto. E Mariana confirmou tudo com a cabeça, mesmo sentindo o rosto esquentar de nervosismo por estar mentindo. "E você trabalhava como o que antes disso tudo?" A mulher perguntou, olhando diretamente para Mariana com olhos investigativos.
Mariana respirou fundo, tentando manter a calma, e disse que era faxineira e trabalhava limpando casas para sobreviver. E viu o olhar de desaprovação clara que a mãe de Bernardo trocou com o marido dela. O pai de Bernardo disse que precisavam ter uma conversa séria em particular e pediu que Bernardo fosse até o escritório com eles, deixando Mariana sozinha na sala, segurando Isaac. Ela ouviu as vozes alteradas vindas do escritório fechado, mesmo estando longe, e percebeu que estavam discutindo sobre ela e sobre o casamento repentino que não fazia sentido para ninguém. Isaac começou a choramingar, sentindo a tensão no ar, e Mariana o embalou cantando baixinho, até ele se acalmar completamente. Depois de quase uma hora, Bernardo voltou com o rosto fechado e os pais dele saíram sem se despedir dela formalmente. Quando ficaram sozinhos, ele disse que eles tinham achado tudo muito suspeito e rápido demais, mas que ele tinha conseguido convencê-los de que era real e que o casamento aconteceria de qualquer jeito porque ele já tinha tomado a decisão. Mariana sentiu o estômago revirar, porque percebeu que aquilo seria muito mais difícil do que tinha imaginado e que teria que aguentar muito mais do que apenas fingir ser esposa dele na frente de algumas pessoas. Eles vão tornar isso difícil para mim, não vão? Ela perguntou, e Bernardo não respondeu na hora, mas depois disse que faria tudo o que pudesse para proteger ela da família dele. Mariana não se sentiu muito melhor com aquilo, mas acenou com a cabeça porque não havia mais nada a fazer agora. No dia seguinte, acordou cedo com o coração disparado porque era o dia do casamento e quando se olhou no espelho, viu o vestido branco simples que tinham comprado e sentiu vontade de chorar, mas segurou as lágrimas. Bernardo bateu na porta e entrou com Isaac no colo. E o menino esticou os braços para ela imediatamente e ela o pegou e sentiu o calor pequeno dele contra ela. E aquilo a acalmou um pouco. Foram até o cartório de novo e dessa vez tinha algumas pessoas esperando por eles, incluindo os pais de Bernardo, que olhavam tudo com desaprovação silenciosa estampada nos rostos. A cerimônia foi rápida e sem emoção, e quando o oficial perguntou se ela aceitava se casar com Bernardo, ela hesitou por apenas um segundo antes de dizer sim com a voz firme. Bernardo também disse sim, e então assinaram os papéis e estava feito, e eles estavam oficialmente casados perante a lei. Não houve beijo, nem festa, nem nada. Apenas apertos de mão formais. E depois todos foram embora, e Mariana ficou ali parada, com a certidão de casamento na mão, sem acreditar no que tinha acabado de fazer. Bernardo a levou de volta para casa, e quando entraram, ele disse que ia trabalhar um pouco no escritório, e deixou ela sozinha com Isaac, que estava mais calmo do que de costume. Mariana sentou no chão da sala e deixou o menino brincar ao redor dela e ficou olhando para aquela casa enorme, que agora era oficialmente dela também, pelo menos no papel. Pensou em tudo que tinha mudado em apenas uma semana e em como a vida dela tinha virado completamente do avesso, e não sabia se deveria estar feliz ou assustada, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Isaac engatinhou até ela e subiu no colo dela rindo, e ela abraçou ele apertado e sentiu que pelo menos tinha feito a coisa certa por ele mesmo, que tudo mais parecesse errado e confuso. Nos dias seguintes, a rotina continuou igual, mas agora Mariana usava uma aliança no dedo que pesava mais do que deveria fisicamente, e sempre que olhava para ela, sentia um aperto no peito. A mãe de Bernardo começou a aparecer sem avisar quase todos os dias, e sempre encontrava algo para criticar, seja a forma como Mariana vestia Isaac, ou a comida que ela preparava, ou o jeito que ela organizava a casa inteira. Mariana aguentava tudo em silêncio porque não queria criar problemas, mas estava ficando cada vez mais difícil segurar a língua. E uma noite depois que a mulher foi embora, ela trancou a porta do quarto e chorou pela primeira vez desde que tudo tinha começado semanas atrás. No dia seguinte, Bernardo bateu na porta dela de manhã cedo, e quando ela abriu, viu que ele tinha uma expressão preocupada no rosto cansado.
Ele perguntou se ela estava bem, porque tinha ouvido ela chorando na noite anterior através da parede. E Mariana disse que estava tudo bem, mas ele não acreditou nem um pouco. A gente precisa conversar sobre o que está acontecendo aqui, porque eu não vou deixar minha mãe continuar fazendo você sofrer desse jeito. Você aceitou me ajudar quando ninguém mais quis, e eu prometi que ia te proteger, mas não estou cumprindo minha parte do acordo, e isso precisa mudar agora. Então me diz o que ela disse para você ontem, porque eu sei que foi algo muito ruim pro ponto de você chorar a noite inteira, e eu preciso saber exatamente o que aconteceu para poder resolver isso de uma vez por todas. Mariana respirou fundo, tentando encontrar forças para contar o que tinha acontecido no dia anterior, quando a mãe de Bernardo tinha chegado sem avisar e encontrado ela sentada no chão, brincando com Isaac, enquanto usava ainda o avental de limpeza, porque tinha acabado de terminar de arrumar a cozinha. A mulher tinha olhado para ela com tanto desprezo que Mariana tinha sentido como se fosse a pior coisa do mundo. E então tinha começado a falar coisas horríveis sobre como ela era apenas uma aproveitadora que tinha se casado com Bernardo pelo dinheiro e que todo mundo sabia que aquele casamento era uma farsa ridícula. Tinha dito que Mariana nunca seria boa o suficiente para estar naquela família e que era uma vergonha Isaac ter que crescer sendo cuidado por alguém tão inferior e sem classe como ela. Tinha dito também que assim que a audiência passasse e Bernardo conseguisse manter a guarda do menino, ele provavelmente iria se livrar dela e arranjar alguém de verdade para casar, porque ninguém aguentaria ficar casado com uma simples faxineira, fingindo ser algo que nunca seria. Ela disse tudo isso? Ela realmente teve coragem de falar essas coisas para você? Bernardo perguntou, e Mariana viu a raiva começar a tomar conta do rosto dele, enquanto as mãos fechavam em punhos apertados. Ela apenas concordou com a cabeça porque não confiava na própria voz naquele momento e sentiu as lágrimas voltarem mesmo tentando segurar com toda a força que tinha. Bernardo passou a mão no rosto com frustração e disse que aquilo tinha ido longe demais e que ele não ia permitir que a mãe dele continuasse tratando Mariana daquele jeito horrível, só porque ela tinha preconceito contra pessoas que trabalhavam para sobreviver. Disse que ia ter uma conversa muito séria com os pais dele e deixar claro que se eles não respeitassem Mariana, eles não seriam mais bem-vindos naquela casa independente de serem os avós de Isaac. Mariana ficou surpresa com a determinação dele porque não esperava que ele fosse defender ela com tanta veemência, sendo que aquele casamento era apenas um acordo de papel e nada mais. Mas ali estava Bernardo parado na porta do quarto dela, com uma expressão protetora que fez algo estranho acontecer dentro do peito dela. E pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ela se perguntou se talvez aquela situação pudesse se tornar algo além de apenas um contrato frio e calculado. Isaac começou a chorar no quarto ao lado, e os dois foram até lá juntos, e quando Mariana pegou o menino no colo, ele se acalmou imediatamente e agarrou o pescoço dela com força, como se tivesse sentido falta durante a noite toda. Ele te ama. Não é só conexão ou coincidência. Ele realmente te ama de um jeito que eu nunca vi uma criança tão pequena amar alguém. Bernardo disse, observando os dois com uma expressão suave. Mariana sentiu o coração apertar com aquelas palavras, porque ela também tinha começado a amar Isaac de uma forma que não conseguia explicar direito, e a ideia de um dia ter que ir embora e deixá-lo para trás já doía mesmo sabendo que aquilo era temporário. Eles desceram para tomar café e Bernardo disse que naquele mesmo dia iria até a casa dos pais dele para ter a conversa que precisava ter há muito tempo. E Mariana pediu para ir junto, porque não queria que ele enfrentasse tudo sozinho por causa dela.
Ele pareceu surpreso com o pedido, mas concordou e depois do café, eles colocaram Isaac no carro e seguiram até a casa dos pais de Bernardo, que ficava do outro lado da cidade, em um bairro ainda mais luxuoso e pomposo. Quando chegaram lá, a mãe dele atendeu a porta com uma expressão de surpresa mal disfarçada ao ver Mariana ali, e Bernardo entrou sem esperar convite, levando Isaac no colo e pedindo que o pai dele viesse até a sala, porque precisavam conversar urgentemente. O homem apareceu alguns minutos depois, com cara de quem tinha acabado de acordar, e se sentou na poltrona, olhando para o filho com impaciência. Vim aqui deixar uma coisa muito clara para vocês dois. E Mariana é minha esposa e mãe do Isaac, em todos os sentidos que importam. E se vocês não conseguem respeitar ela, então não são bem-vindos na nossa casa e na vida do meu filho. Eu não vou permitir que vocês continuem tratando ela como se fosse inferior, só porque ela trabalhava como faxineira antes de se casar comigo. Ela aceitou me ajudar quando eu estava completamente perdido e desesperado e fez mais por mim e pelo Isaac em poucas semanas do que vocês fizeram em meses inteiros. Bernardo disse com voz firme e autoritária. A mãe dele ficou pálida com aquelas palavras e começou a protestar, dizendo que estava apenas tentando proteger ele de uma mulher que claramente só queria o dinheiro da família. Mas Bernardo a interrompeu antes que ela pudesse continuar. Chega, mãe. Chega de preconceito e chega de desrespeito. A Mariana é a melhor coisa que aconteceu pra gente desde que a Vitória se foi. E se você não consegue ver isso, então o problema é seu e não dela. Vocês têm duas opções agora. Ou respeitam minha esposa e tratam ela com a dignidade que ela merece, ou vocês ficam longe da nossa família até aprenderem a ter um mínimo de decência, ele completou. E o silêncio que se instalou na sala foi tão pesado que Mariana sentiu dificuldade de respirar. O pai de Bernardo olhou para a esposa com uma expressão que deixava claro que ele também achava que ela tinha exagerado, e então se levantou e disse que iriam respeitar a decisão do filho e que tentariam ser mais educados com Mariana dali em diante. A mãe de Bernardo não disse nada, apenas ficou olhando para o chão com os lábios apertados em uma linha fina de desaprovação, mas pelo menos não discutiu mais. Bernardo agradeceu e se levantou para ir embora. Mas antes de sair, ele se virou e disse mais uma coisa, que fez o coração de Mariana quase parar de bater. Disse que tinha começado aquele casamento como um acordo prático para não perder Isaac, mas que com o passar dos dias tinha percebido que Mariana era muito mais do que apenas alguém que estava cumprindo um contrato e que ele estava começando a sentir coisas por ela que não esperava sentir de novo depois de perder Vitória. Disse isso olhando diretamente para os pais, mas Mariana sabia que aquelas palavras eram para ela também e sentiu o rosto esquentar enquanto tentava processar o que tinha acabado de ouvir. Saíram dali em silêncio, e durante o caminho de volta para casa, nenhum dos dois disse nada, porque não sabiam como começar aquela conversa depois de tudo que tinha sido falado. Isaac dormiu o caminho todo, e quando chegaram em casa, Bernardo levou ele para o quarto e colocou no berço com cuidado. E Mariana ficou parada na porta, observando aquela cena e pensando em como tudo tinha mudado tão rápido. Quando Bernardo saiu do quarto, eles ficaram parados no corredor, se olhando, sem saber o que dizer, até que ele finalmente quebrou o silêncio e perguntou se ela tinha ouvido o que ele tinha dito na casa dos pais dele. Mariana concordou com a cabeça e sentiu o coração disparar quando ele deu um passo na direção dela. Eu sei que a gente combinou que isso seria apenas um acordo de papel. Eu sei que você não assinou contrato para ter que lidar com sentimentos e complicações. Mas eu não consigo mais fingir que você é só a pessoa que está me ajudando a manter o Isaac. Todo dia que passa eu vejo como você cuida dele com tanto carinho. Como você canta para ele dormir.
Como você sorri quando ele faz alguma coisa engraçada. Como você chora escondida quando acha que ninguém está vendo porque tem medo de se apegar demais. E eu não consigo mais ignorar o fato de que eu estou me apaixonando por você. Ele disse, e a voz dele saiu baixa e vulnerável de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes. Mariana sentiu as lágrimas começarem a cair, porque ela também tinha começado a sentir coisas que não deveria sentir e tinha passado as últimas semanas tentando convencer a si mesma de que aquilo era apenas gratidão ou confusão emocional. Mas agora não conseguia mais negar. Eu também não sei mais o que estou sentindo. Quando eu aceitei fazer isso, eu achei que seria fácil manter distância e só cuidar do Isaac e depois ir embora quando tudo terminasse. Mas todo dia fica mais difícil imaginar não estar aqui. Fica mais difícil imaginar não ver o Isaac crescendo. Fica mais difícil imaginar não ver você. Ela confessou e a voz dela saiu trêmula. Bernardo fechou a distância entre eles e levantou a mão devagar até tocar o rosto dela, limpando as lágrimas com o polegar, e Mariana sentiu como se o tempo tivesse parado naquele corredor silencioso. Ele perguntou se podia beijá-la, e ela concordou sem conseguir falar. E quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se algo que estava quebrado dentro dos dois se consertasse ao mesmo tempo. O beijo foi suave e cuidadoso no começo, mas logo se aprofundou quando anos de solidão e dor de ambos os lados se encontraram naquele momento, e Mariana sentiu as pernas fraquejarem enquanto se agarrava nos ombros dele. Quando finalmente se separaram, os dois estavam sem ar, e Bernardo encostou a testa na dela e disse que não sabia como aquilo ia funcionar, mas que queria tentar de verdade se ela também quisesse. Mariana disse que sim, que queria tentar, e sentiu como se um peso gigante tivesse saído dos ombros dela, porque não precisava mais fingir que não sentia nada. Nos dias seguintes, tudo mudou entre eles de uma forma sutil, mas significativa. E eles começaram a jantar conversando de verdade sobre suas vidas e seus sonhos e seus medos. Bernardo contou sobre como tinha conhecido Vitória na faculdade e como eles tinham construído uma vida juntos e como a perda dela tinha destruído ele de uma forma que ele não sabia se conseguiria se recuperar. Contou também sobre a pressão de tocar a empresa e cuidar de Isaac sozinho, e como ele tinha se sentido um fracasso completo até Mariana aparecer e mudar tudo. Mariana contou sobre a infância pobre no interior e sobre como o pai tinha trabalhado até adoecer para dar uma vida melhor para ela e a mãe, e como depois que ele se foi, elas tinham ficado sem nada e tido que vir para a cidade procurar trabalho. Contou sobre todas as humilhações que tinha sofrido trabalhando em casas de gente rica, que a tratava como se ela fosse invisível, e sobre como tinha perdido a esperança de ter uma vida diferente até aquele dia na estrada, quando Bernardo tinha feito aquela pergunta impossível. A audiência com a família finalmente chegou, e Bernardo e Mariana entraram no tribunal juntos com Isaac nos braços dela, e os pais dele sentados do outro lado da sala, com advogados caros ao lado. O juiz fez várias perguntas sobre a estrutura da casa, e sobre como eles dividiam as responsabilidades, e sobre os planos para o futuro de Isaac. E Mariana respondeu tudo com sinceridade e confiança, porque não estava mais fingindo ser algo que não era. Ela era a mãe de Isaac em todos os sentidos que importavam, mesmo que não tivesse dado a luz a ele, e ninguém conseguiria tirar isso dela. O juiz observou a interação entre ela e Isaac e como o menino se agarrava nela com confiança total, e como ela o acalmava com apenas uma palavra suave, e no final decidiu que Isaac ficaria com Bernardo, porque estava claro que a criança tinha a estrutura e o amor que precisava naquela casa. Os pais de Bernardo saíram de lá derrotados, mas pelo menos tiveram a decência de não fazer mais escândalo. E algumas semanas depois, a mãe dele apareceu na casa pedindo desculpas para Mariana, de forma genuína,
dizendo que tinha deixado o preconceito e o medo controlarem suas ações, mas que agora conseguia ver o quanto Mariana era importante para Isaac e para Bernardo. Mariana aceitou as desculpas porque não queria carregar rancor e sabia que a mulher estava apenas tentando proteger a família dela do jeito errado. Com o tempo, a relação entre elas melhorou, e a mãe de Bernardo até começou a trazer roupas e brinquedos para Isaac toda vez que visitava e tratava Mariana com o respeito que ela merecia desde o início. Os meses passaram e a casa que antes era fria e silenciosa se encheu de vida e risadas com Isaac, começando a falar suas primeiras palavras. E a primeira delas foi mama, olhando diretamente para Mariana, o que fez ela chorar de emoção pura. Bernardo estava ao lado dela naquele momento e a puxou para um abraço apertado, dizendo que não havia dúvida nenhuma de quem era a mãe de Isaac nos corações de todos eles. Mariana finalmente conseguiu trazer a mãe dela para morar com eles em um quarto no andar de baixo da mansão. E a mulher recebeu todo o tratamento médico que precisava e melhorou consideravelmente com os remédios adequados e os cuidados certos. Ver a mãe sorrindo de novo e brincando com Isaac no jardim foi um dos momentos mais felizes da vida de Mariana, e ela percebeu que tudo que tinha passado, todas as dificuldades e humilhações, tinham valido a pena para chegar até ali. Um ano depois do casamento, no papel, Bernardo organizou uma surpresa para Mariana, e quando ela desceu para a sala, na manhã de sábado, encontrou a casa toda decorada com flores e velas, e ele estava lá, no meio de tudo, vestindo um terno elegante, segurando o Isaac, que usava uma roupinha de pajem. Mariana não entendeu o que estava acontecendo até que ele se ajoelhou na frente dela, com o Isaac ainda no colo, e tirou uma caixinha do bolso com um anel que brilhava mais do que qualquer coisa que ela já tinha visto na vida. Ele disse que 1 ano atrás eles tinham se casado por necessidade e desespero, mas que agora ele queria se casar com ela de verdade por amor e por escolha, e perguntou se ela aceitaria ser a esposa dele, não só no papel, mas também no coração para sempre. Mariana nem conseguiu responder com palavras, apenas se abaixou e o beijou, enquanto chorava e ria ao mesmo tempo. E Isaac ficou espremido entre os dois, rindo também, mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Bernardo colocou o anel no dedo dela e disse que tinha organizado uma cerimônia de verdade para aquela tarde no jardim da casa, com apenas as pessoas mais próximas, porque queria renovar os votos deles da forma certa dessa vez. Mariana não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade, e passou a manhã toda se arrumando com a ajuda da mãe dela, que não parava de chorar de felicidade, dizendo que a filha merecia tudo aquilo e muito mais. A cerimônia no jardim foi pequena e intimista, com apenas a família próxima e alguns amigos, e dessa vez, quando o oficial perguntou se ela aceitava se casar com Bernardo, não houve nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, apenas um sim alto e claro que saiu do fundo da alma dela. Quando Bernardo a beijou, depois de dizerem sim, foi completamente diferente do primeiro casamento no cartório frio e sem emoção, porque dessa vez estava cheio de amor verdadeiro e promessas reais de um futuro juntos. Isaac estava nos braços da avó materna, aplaudindo e rindo, e Mariana olhou para ele e para Bernardo e para a mãe dela, e sentiu uma gratidão tão profunda que quase não cabia dentro do peito. Os anos seguintes trouxeram ainda mais alegria para aquela família que tinha começado de uma forma tão improvável, e 2 anos depois do segundo casamento, Mariana descobriu que estava grávida, e quando contou para Bernardo, ele a pegou no colo e girou ela pela sala enquanto Isaac pulava ao redor dos dois, pedindo para saber o que estava acontecendo. Quando explicaram para ele que ia ter um irmãozinho ou irmãzinha, o menino ficou tão animado que não conseguiu dormir naquela noite de tanta empolgação.
A gravidez foi tranquila e cheia de cuidados de Bernardo, que não deixava Mariana fazer nenhum esforço. E Isaac ficava o tempo todo conversando com a barriga dela, dizendo para o bebê que ele ia ser o melhor irmão mais velho do mundo. Quando a filha deles nasceu, foi um dos dias mais emocionantes da vida de Mariana, porque agora ela tinha 2 filhos, sendo que um deles tinha chegado de uma forma inesperada, mas não menos amada que a outra. Isaac se apaixonou pela irmãzinha no primeiro segundo que a viu, e não saía do lado do berço, querendo ajudar em tudo. E Bernardo não conseguia parar de olhar para as 3 pessoas mais importantes da vida dele com uma expressão de completa realização. Mariana segurava a filha recém-nascida enquanto Isaac estava sentado ao lado dela na cama do hospital. E Bernardo tinha os braços ao redor de todos eles, e naquele momento ela pensou em como a vida era estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Pensou em como há alguns anos atrás ela estava perdida e desesperada, sem saber como ia conseguir sobreviver e cuidar da mãe doente, e agora estava ali cercada de amor e segurança, e uma família que ela nunca imaginou que teria. Pensou naquela estrada vazia, onde Bernardo tinha feito aquela pergunta impossível que tinha mudado tudo, e como ela tinha aceitado sem saber que aquela decisão ia trazer não apenas segurança financeira, mas também amor verdadeiro e realização completa. Pensou em Isaac e em como aquele menino pequeno tinha sido a ponte que tinha unido 2 pessoas quebradas e transformado dor em esperança e solidão em família. Os anos continuaram passando e a Isaac cresceu e se tornou um menino inteligente e carinhoso que adorava a irmã mais nova. E sempre dizia para todo mundo na escola que tinha 2 mães, sendo que uma estava no céu cuidando dele de lá, e outra estava ali cuidando dele todos os dias, e que ele amava as 2 do mesmo jeito. Mariana nunca tentou apagar a memória de Vitória da vida de Isaac, porque entendia que ela tinha sido importante e sempre seria parte da história dele, e mantinha fotos dela pela casa e contava histórias sobre ela sempre que Isaac pedia. Bernardo era grato por isso, porque sabia que nem todas as mulheres teriam a generosidade de honrar a memória da primeira esposa daquele jeito. A empresa de Bernardo continuou crescendo, e ele conseguiu equilibrar o trabalho com a família de uma forma que não conseguia antes, porque agora tinha Mariana ao lado dele, apoiando e organizando tudo para que a casa funcionasse perfeitamente. Ela tinha voltado a estudar e conseguido terminar o ensino médio que tinha abandonado anos atrás, e estava até fazendo um curso de pedagogia porque tinha descoberto que adorava trabalhar com crianças e queria fazer disso uma carreira de verdade. Bernardo apoiava tudo e sempre dizia que estava orgulhoso dela por não ter se acomodado apenas com a vida confortável, mas ter buscado crescimento pessoal e realização profissional também. A mãe de Mariana viveu mais 10 anos depois de se mudar para a mansão, e foram 10 anos de qualidade, onde ela pôde ver a filha feliz e realizada, e conhecer os netos e aproveitar uma vida tranquila, depois de tanto sofrimento. Quando ela partiu, foi cercada de amor e cuidados, e Mariana conseguiu se despedir em paz, sabendo que tinha feito tudo o que podia para dar conforto e dignidade para a mulher que tinha sacrificado tudo por ela. Bernardo esteve ao lado dela durante todo o luto, e Isaac e a irmã também ajudaram do jeito deles, trazendo desenhos e cartinhas, dizendo que a vovó estava agora no céu, junto com a primeira mamãe, cuidando de todos de lá de cima. Quando Isaac completou 18 anos e estava prestes a sair de casa para ir para a faculdade, ele sentou com Mariana na varanda uma noite e agradeceu por tudo que ela tinha feito por ele desde aquele dia na estrada, quando ele era apenas um bebê perdido e assustado. Disse que não lembrava muito daquela época, mas que lembrava perfeitamente da sensação de segurança que sempre sentiu nos braços dela e que sabia que ela tinha salvado não apenas ele,
mas também o pai dele, daquele momento impossível. Disse que não importava que ela não fosse a mãe biológica dele, porque nos únicos sentidos que realmente importavam, ela era a mãe dele em tudo, e que ele tinha orgulho de dizer isso para qualquer pessoa. Mariana chorou abraçada nele e disse que ele tinha mudado a vida dela tanto quanto ela tinha mudado a dele, e que ver ele se tornar aquele homem incrível era o maior presente que a vida poderia ter dado a ela. Bernardo os encontrou ali, abraçados, e se juntou a eles. E os três ficaram sentados na varanda, olhando as estrelas e conversando sobre memórias e sobre o futuro, e sobre como era impossível imaginar suas vidas sem aquele momento na estrada que tinha unido todos eles de uma forma tão improvável. A filha mais nova deles apareceu também curiosa sobre o que estavam fazendo, e se aconchegou no colo de Mariana, e ali estavam os quatro juntos e completos e felizes, de uma forma que nenhum deles teria acreditado ser possível anos atrás. Mariana olhou para cada um deles e sentiu uma paz profunda, porque sabia que tinha tomado a decisão certa naquele dia mesmo, sendo a coisa mais assustadora que já tinha feito na vida toda. E que cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de dúvida tinha valido absolutamente a pena para chegar até ali. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.